Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos esse mês numa série conversando, falando um pouquinho a respeito de oração. E hoje eu quero compartilhar com você exatamente essa oração que acabou de ser feita aí, a oração do Pai Nosso. Nós temos duas versões dela. Essa que nós acabamos de orar encontra-se em Mateus capítulo 6, e eu vou usar essa versão, ok? A outra versão dela está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu vou falar dela na próxima semana, mas essa semana eu vou falar de Mateus capítulo 6, ok? Geralmente nós associamos oração ao que diz respeito às nossas demandas, às nossas próprias necessidades. A gente associa a oração muitas vezes também às necessidades de outras pessoas que vão chegando até nós. Isso é muito comum aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, vários pedidos de orações chegam. Nós temos a Ana Maria, que é a nossa líder do Ministério de Oração, ela tem um caderno lá, nem sei se é um, acho que ela já deve ter uns 2, 3, tanto pedido, né? Que chega e ela vai tomando nota, e a gente vai então intercedendo, orando por essas necessidades, né? Mas isso faz com que muitas vezes o sentido da oração se torne para a gente uma espécie de correção de rota, ou uma espécie de pílula que a gente espera tomar para resolver os problemas, né, que a gente está enfrentando aí na nossa vida. É óbvio que nós devemos orar diante das dificuldades que a gente enfrenta, ou orar por aquelas dificuldades que chegam até nós, que nós conhecemos, né? Mas a implicação disso fica bem claro que, em alguma medida, na maioria das vezes, quando a gente pensa a oração assim, ela vai estar sempre atrelada a problemas. Ou seja, para você orar, você precisa ter um problema. Você precisa ter um problema. Se não há um problema, a gente não precisa orar. Orar para quê, né? Orar por quê? Está tudo bem? Tudo bom, né? Talvez seja esse o motivo pelo qual Deus deixa a gente ter tantos problemas, né? Não sei. Veja, Jesus ele tinha uma perspectiva diferente com relação à oração. Jesus tinha uma vida de oração tão intensa, tão consistente, que a vida de oração dele chamou a atenção dos seus seguidores, chamou a atenção dos seus discípulos. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, que é a outra versão dessa oração do Pai Nosso, os discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, nos ensine a orar. Nos ensine a orar, nós queremos aprender a orar. Ou seja, a vida de oração de Jesus chama a atenção dos seus primeiros seguidores, e ela deveria chamar a atenção da gente também. Nós também deveríamos parar e falar: como é isso? Eu não sei se esse é o caso de todos que estão aqui, daqueles que me ouvem em casa, mas se você acredita que Jesus, ele é Deus que se fez um ser humano, e se você já leu os evangelhos, Jesus tem momentos de luta na vida dele. Isso vai acontecer mais no final da jornada dele. A sensação que a gente tem ao longo dos evangelhos, quando a gente está lendo os evangelhos, é que Jesus ele não tem problemas para ele orar, mas ele ora. Ele ora, e ele ora muito. Por quê? Porque a oração de Jesus é uma oração disruptiva. Se você não sabe o que é esse termo, isso significa que disruptivo significa algo que vai contrário àquilo que é normal, aquilo que naturalmente se é feito, né? Você rompe com isso. A oração de Jesus era uma oração assim, ela responde, ela confronta, na verdade, ela rompe com os padrões convencionais que na maioria das vezes a gente tem quando a gente fala de oração ou quando a gente pensa em oração. Então, quando é que a nossa oração ela se torna uma oração disruptiva?
de acordo com o Pai Nosso? Veja, primeiro, quando Deus ele se torna o centro da nossa oração, não as nossas necessidades, não as necessidades dos outros, mas Deus. Jesus começa a oração do Pai Nosso assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Na sociedade em que nós vivemos, nós somos condicionados a viver a nossa vida a partir de nós mesmos. Nós somos condicionados a olhar a vida a partir do nosso umbigo. Nós olhamos ao redor, nós olhamos as coisas a partir de nós. Esse é o estímulo da nossa sociedade. Se as coisas estão bem conosco, nós não nos importamos muito se não estão bem com os outros. E quando nós importamos um pouco com os outros, geralmente é com aqueles que estão bem perto da gente, aqueles que estão mais próximos da gente. São as nossas necessidades, as nossas decisões, as nossas frustrações, os nossos desejos. Mas aqui, Jesus nos ensina um tipo de oração que sai da terra para o céu. Ele diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Em outras palavras, não são as nossas necessidades, não são as nossas decisões, não são as nossas frustrações, não são os nossos desejos, mas Jesus nos ensina a olhar para Ele, para o Pai, para Deus, para as necessidades dEle, para as decisões dEle, para as expectativas dEle, para os desejos dEle, como prioridade na nossa vida. Talvez você diga assim: bom, uma necessidade de Deus, Deus tem alguma necessidade? Bom, depende de como você entende necessidade. Veja, Ele nos dá uma série de comandos, uma série de ordens, nas quais nós precisamos obedecer e responder, para que aquilo que é a vontade dEle que está no céu se manifeste na terra. Então, essa é uma necessidade, ok? Não porque Deus não possa fazer isso sozinho, mas porque Ele decidiu não fazer sozinho. Ele decidiu fazer através da gente. Então, essa oração tem a ver, esse início da oração do Pai Nosso tem a ver com aonde está o centro do nosso coração, onde está o centro da nossa vida. Veja, o que significa orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Quando você ora isso, a primeira coisa que você precisa perceber é que nem tudo que acontece na terra está de acordo com a vontade de Deus. Porque se tudo que acontece aqui está de acordo com a vontade de Deus, Jesus não precisava nos ensinar a orar dizendo: seja feita a tua vontade na terra, como ela é no céu. Se tudo que acontece aqui está de acordo com a vontade dele, você não precisa orar isso. Mas quando Jesus ensina a gente a orar: seja feita a tua vontade na terra como no céu, significa que um monte de coisa que está acontecendo aqui, um monte de coisa que acontece na sua vida, um monte de coisa que acontece no seu casamento, um monte de coisa que acontece na vida dos seus filhos, um monte de coisa que acontece no seu trabalho, um monte de coisa que acontece na sua saúde, não está de acordo com aquilo que é do céu. É uma ruptura com aquilo que está no céu. Então Jesus nos ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade na terra, como ela é no céu. Mas para fazer isso, Jesus começa dizendo: queremos isso, porque nós queremos que o seu nome seja exaltado, santificado seja o teu nome, exaltado seja o seu nome. Em segundo lugar, a nossa oração ela se torna uma oração disruptiva, quando então nós visamos as nossas necessidades. Veja, as nossas necessidades, elas não ficam fora da oração. As nossas necessidades, elas só não tomam o centro da oração. Porque o que Jesus faz logo em seguida a isso é dizer que nós devemos orar: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Veja, ele começa centrado em Deus e logo ele vem para uma necessidade cotidiana, uma necessidade diária, uma necessidade real da vida da gente. O alimento mais básico que existe é o pão. Quando Jesus nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está usando uma metáfora. Ele não está falando apenas do pão, ok? Do pão, alimento que a gente compra e come. Ele está falando das necessidades materiais. Todas as nossas necessidades, ok? De ordem material sejam supridas hoje. Aquilo que a gente necessita hoje seja suprido. O que é? Saúde seja suprida. O que é? Alimento seja suprido.
O que é? Paz seja suprir todas as nossas necessidades. Venham das tuas mãos para nós, Pai. Mas preste atenção, o pão nosso de cada dia diz respeito a necessidades. E a maioria das vezes nós vivemos, meus queridos e queridas, com base em nossos desejos e não com base nas nossas necessidades. Nós vivemos inseridos numa sociedade de consumo. E na sociedade de consumo que nós vivemos, no mercado global que nós vivemos, é imperativo que a gente deseje. É imperativo que você deseje. Ok? Antigamente, nós temos uma turma aqui do antigamente, não vou pedir para levantar a mão, mas antigamente, vocês notaram já, a turma do antigamente, vocês já notaram como antigamente as coisas que nós tínhamos duravam mais? Duravam muito mais. Hoje você compra coisas para durar pouco. Sabe, antigamente eu comprava alguma coisa, comprava um eletrodoméstico, aí vinha aquele negócio assim, um pagamento a mais para ampliar a garantia. Para ampliar a garantia, né? 1 ano a mais de garantia, 2 anos a mais de garantia. Aí, no começo eu fazia isso, até que eu comecei a perceber, falei, esse negócio ele foi programado para que depois de 3 anos ele pare de funcionar, então eu estou pagando 2 anos a mais, ok? E ele vai parar de funcionar, a partir de 3 anos ele vai começar a dar problema, a partir de 4 anos ele vai começar a dar problema, então eu parei de pagar garantia a mais. Falei, não, isso vai dar problema, vai chegar em algum momento eu vou ter que trocar. Você já percebeu que antigamente você tinha produtos que quando estragava valia a pena mandar arrumar? Hoje, estraga, vale a pena comprar um novo. Não é? Por quê? Você está dentro desse mecanismo, uma sociedade de consumo. A nossa sociedade quer que a gente consuma, a nossa sociedade quer que a gente gaste. E para isso ela precisa alimentar o nosso desejo. Jesus está nos ensinando a orar aqui por nossas necessidades. Necessidades. Aquilo que é uma necessidade. Jesus nos ensina a viver com base nisso. Com base no que de fato é necessário. Ele nos ensina a orar por necessidades reais e não por aquilo que a sociedade impõe que nós desejemos. Oramos por aquilo que nós precisamos? Ou nós oramos por aquilo que nós desejamos? Isso significa que nós não possamos desejar coisas? Claro que não. Nós podemos desejar. Isso significa que nós não devemos ter a nossa vida definida pelos nossos desejos. Esse é o ponto, ok? A minha vida não deve ser definida pelos meus desejos. Não tem nenhum problema eu desejar. Eu desejo trocar de carro. Ok, legal. Mas ela não deve ser definida por esse desejo. Porque quando ela é definida por alguma coisa assim, a gente começa a fazer, desculpa a expressão, mas a gente começa a fazer besteira. Porque a gente acha que a gente tem que satisfazer os nossos desejos. E a gente começa a olhar para a oração e para Deus como uma realidade que não corresponde. Talvez você já tenha experimentado isso, ou esteja experimentando isso, sabe? Uma situação onde você está orando por algo e você diz assim, isso é besteira. Esse negócio de Deus é besteira. Porque eu oro e as coisas não acontecem. Mas antes de você dizer isso, você precisa avaliar se aquilo pelo qual você está orando e pedindo tem a ver com uma necessidade real ou tem a ver com um mero desejo. Se for desejo, ele pode até acontecer. Mas não é uma prioridade. Ok? Para que Deus urgentemente faça acontecer na sua vida. O pão nosso, nossa necessidade real, nos dê hoje. Quando a gente começa a orar assim, a gente entra numa oração disruptiva. Mas há um terceiro, quando nós valorizamos os relacionamentos. Veja, Jesus diz, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. É disruptivo. A nossa sociedade
nos estimula a lidarmos com relacionamentos como se eles fossem descartáveis. Ou não? Se nós nos sentimos desconfortáveis com alguém, se nós discordamos, se nós achamos que nós somos ofendidos, se nós achamos que fomos incompreendidos, o que a nossa sociedade diz? Usando um termo contemporâneo, né? Do mundo midiático, do mundo da internet, cancele. É isso que a nossa sociedade diz, cancele. Mas veja, o que Jesus ensina aqui sobre a oração é disruptivo. Porque ele diz, quando alguém te ofende, quando alguém falha com você, quando alguém erra, quando alguém diz algo que te desagradou, quando alguém te magoou, perdoe-o. Perdoe-o. Não o cancele. Então a oração inclui nós perdoarmos, mas também nós recebemos perdão. Porque quem de nós aqui vai ser o doido de dizer que a gente nunca errou com ninguém, nunca falhou com ninguém, nunca decepcionou ninguém? Eu sou o primeiro a dizer, eu faço isso, muitas vezes. E assim como eu preciso perdoar pessoas, eu também preciso ser perdoado. Jesus está nos ensinando aqui, ensinando os discípulos a orarem, o que pressupõe que essa é uma oração que o próprio Jesus, é uma oração modelo que ele está dando, então o próprio Jesus a fazia. Sabe, por muito tempo eu entendi que essa oração não era uma oração que Jesus fazia. Por quê? Porque tinha essa parte que ele diz assim, vocês orem assim, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erram conosco, aqueles que pecam contra nós. E eu pensava, bom, Jesus ele tem uma vida perfeita, ele nunca pecou, então ele não podia orar isso. Mas sabe, não é verdade. É verdade que ele tem uma vida perfeita, que ele nunca pecou, mas não é verdade que ele não podia orar isso. Sabe por quê? Porque ele nos perdoou. Na verdade, ele pode orar isso, 100%, sempre ele pode fazer essa oração, porque ele sempre nos perdoa. Ele deu a vida dele para nos perdoar, a nós que o ofendemos. O apóstolo Paulo diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda seus inimigos. Ele não morreu por nós porque nós somos bonzinhos, ele não morreu por nós porque ele olhou para nós e nós, quer dizer, nós olhamos para ele e dissemos, ei, nós queremos ser seus amigos. Não. Ele morreu por nós, sendo nós ainda inimigos, pecadores, rebelados. Okay? Quando eu uso essa palavra pecador, eu não estou falando sobre algum erro moral meramente que a gente tem, ok? Eu estou falando sobre um coração que se rebela contra ele. Um coração que diz, eu vou mandar na minha vida. Deus não tem nada a ver com isso. Eu mando no meu tempo. Eu mando na minha casa. Eu mando nos meus negócios. Eu mando no meu dinheiro. Eu mando nas coisas que eu faço. Se você vive a sua vida assim, você é pecador. Se eu vivo a minha vida assim, eu sou pecador. É o que as Escrituras nos dizem. Isso tem a ver com rebelião contra Deus. Nós podemos fazer um monte de coisas boas e ainda assim sermos pecadores. Porque o nosso coração pode não estar vivendo de conformidade com aquilo que Ele diz para a nossa vida. E Jesus, Ele está nos ensinando aqui a orar entendendo que nós precisamos receber perdão. E assim como nós precisamos receber perdão, nós precisamos dar perdão. Ele faz isso. Por quê? Porque a coisa mais importante para Deus é o nosso relacionamento com Ele. Essa é a coisa mais importante. Para Deus, vale mais o nosso relacionamento com Ele do que o nosso desempenho. Entende? Ah, eu falhei com Deus. Sim, isso não é um problema para Ele. Não é um problema. Por quê? Porque Ele não está medindo o seu desempenho. Ele está medindo o seu desejo de relacionamento com Ele. Então, ainda que a gente falhe, ainda que a gente erre, quando a gente vira-se para Ele, a gente diz, mas Deus, eu quero o Senhor. Ele está pronto para nos perdoar. Porque o desejo dele é por relacionamento, não por desempenho.
Portanto, se você está me ouvindo aqui hoje, essa manhã, ou em casa, e você acha que você precisa melhorar coisas na sua vida para você entrar num relacionamento com Deus, eu quero dizer para você que você está andando por uma estrada errada. Você não precisa melhorar nada na sua vida para você andar com Ele. Você precisa, na verdade, desejar por Ele. É isso. As demais coisas Ele vai fazer. Quando o desempenho das pessoas em relação a nós é mais importante do que o nosso relacionamento com elas, nós rompemos. Nós rompemos. Mas quando a nossa relação é mais importante do que o desempenho das pessoas, nós perdoamos. Faz sentido? As nossas orações podem ser interrompidas quando nós não temos uma vida marcada por essa disposição de perdoar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, é um texto que muito legal, porque ele mostra, Pedro entendeu o que Jesus falou, e ele aplicou isso numa das áreas mais comuns da nossa vida, que é o casamento. Ele diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Veja, não tem um lugar onde a gente tem que exercer mais, ok? Isso que eu estou compartilhando aqui, do que a nossa casa, a nossa família. Seja no casamento, marido e mulher, seja entre pai e filho, seja entre irmão e irmã, cunhado e cunhada. A família é um ambiente onde a prática disso é mais requerido da gente. E aí o ponto que você tem que responder é isso: o que é mais importante para você? O desempenho da pessoa com você, ou seja, ela nunca errar com você, ela nunca falhar com você, ela sempre te agradar, ou manter o relacionamento com ela? Porque se for o primeiro, você vai romper. Se for o segundo, você vai perdoar. Quarto e último. Pode acreditar. Pode acreditar. Quando nós consideramos, nossas orações elas se tornam disruptivas quando nós consideramos a realidade espiritual. Veja como Jesus, ele fecha essa oração. Ele diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. A Bíblia, ela apresenta para nós uma realidade que transcende aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos físicos. Nós estamos nesse ambiente aqui, e você pode acreditar ou não no que eu vou falar para você, mas é assim que a Bíblia entende isso. Você está enxergando pessoas ao seu lado, na sua frente, cadeiras, a mim, mas aqui, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo lugar, está cheio de seres que você não consegue enxergar. Há anjos aqui que você não vê. E há principados e potestades, poderes malignos que você não vê. Esse é um ambiente. Você não consegue entender isso, sabe por quê? Porque você está vivendo inserido nele. Por isso. Então nós precisamos de uma revelação para que a gente possa entender isso. Não pergunte para o peixe sobre a água, ok? Porque ele vive nela, ele não vai saber te explicar. O problema nosso com isso é que quando nós nos rebelamos contra Deus, Deus nos criou para esse ambiente, a conexão entre essas duas realidades, mas quando nós nos rebelamos contra Ele, os nossos olhos foram fechados para isso. E a gente não consegue mais enxergar. Mas o fato de nós não enxergarmos não significa que não seja uma realidade. E Jesus entende isso de tal maneira que Ele nos ensina
a orar, e quando nós orarmos, nós pedirmos para Deus, Deus nos livre do mal, guarde-nos do mal, livra-nos do maligno. Não é o mal só de situações ruins na nossa vida, é desse ser maligno, que orquestra a destruição da nossa vida, do nosso casamento, da vida dos nossos filhos, da nossa saúde, das nossas expectativas. Há um ser que orquestra essas realidades do mal. E muitas vezes nós somos convencidos de que nós não precisamos cultivar uma vida de devoção, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de adoração, uma vida de comunhão, de contemplação com Ele, sem perceber, por esses seres. Nós somos convencidos muitas vezes que basta crermos que Deus existe, que nós lidamos com Deus como alguém que quando a gente precisa, a gente vai lá nele e pede alguma coisa, uma espécie de gênio da lâmpada, ou um mordomo galáctico, que quando as coisas começam a ficar muito complicadas aqui, a gente então vai fazer uma promessa, uma campanha, a gente vai fazer uma semana de penitência, seja o que for, para ver se então a gente chama a atenção dele. Veja, toda essa mentalidade é uma mentalidade que nós assimilamos, na verdade, não porque as Escrituras, a palavra de Deus nos ensina isso assim, mas porque existe essa atmosfera espiritual que distorce realidades na nossa mente. Nós desconsideramos o fato de que nós somos criados para uma vida em Deus. Nós somos criados para desfrutar da sua presença. Nós somos criados para experimentar o seu amor. Sabe por que a gente sempre busca coisas ou relacionamentos, mas a gente sempre sente que está faltando alguma coisa? Porque está. Porque cada um de nós que estamos aqui, aqueles que me ouvem, cada um de nós foi criado para experimentar a realidade da vida, do prazer, do amor nele, em Deus. Se nós não entendemos que nós estamos nesse contexto do que a Bíblia chama de batalha espiritual, nós não teremos a disposição correta para a oração. Não teremos. Nós não percebemos que muito do nosso cansaço, muito do nosso desânimo, muito da nossa indisposição, na verdade, é uma ação maligna contra a nossa vida, para nos levar a uma postura de complacência em relação a Deus. O apóstolo Paulo, num outro texto da Bíblia, em Efésios capítulo 6, outra carta, versos 10 a 18, ele nos fala sobre a nossa luta não ser contra carne e sangue, mas ser contra esses principados e potestades que estão em operação para trazer as realidades do caos para o nosso coração. E ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Isso é uma linguagem figurada. Revestir-se de toda a armadura de Deus é se revestir de toda a obra redentora de Jesus por nós. Essa é a ideia. Ok? É uma figura, a Bíblia usa muita figura. Tá? Então a gente realmente crer em tudo aquilo que Jesus realizou por nós. E depois que Paulo descreve toda a obra de redenção de Jesus na cruz, dando a vida dele sem pecado naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, nos enviando, quando cremos nele, a presença do seu Espírito para viver em nós. Ele diz: orai o tempo todo no Espírito, com toda a oração e súplica. Orem também por mim, ele diz. Efésios 6:18. Ou seja, a oração é uma realidade que se dá dentro desse contexto de batalha. A oração de Jesus, as orações de Jesus, elas são disruptivas, porque ele entendia que ele havia vindo destruir o maligno. Há uma profecia nas Escrituras, lá no começo, quando nós nos rebelamos contra Deus, Deus já responde à rebelião, dizendo para o diabo, que lá em Gênesis é representado por uma serpente, um filho da mulher vai esmagar a tua cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. Ou seja,
é uma declaração de guerra. E nós estamos vivendo essa realidade, até que Ele retorne nas nuvens do céu com poder e glória, como diz as Escrituras. Jesus tinha consciência disso. E se eu e você formos ter orações disruptivas, orações que quebram o padrão da normalidade, nós precisamos compreender que nós vivemos em um contexto de guerra, em um contexto de batalha. Você sabe disso, você tem consciência disso. Concluindo, a oração, quando a gente usa essa palavra oração, nós estamos falando de algumas esferas. Eu tentei colocar isso num gráfico aqui para a gente. Ok? Algumas esferas. Cada uma dessas esferas, elas estão dentro dessa realidade que nós chamamos oração. Então, nós temos a questão da súplica, nós temos a questão da intercessão, nós temos a questão da gratidão, nós temos a questão do louvor. Quando nós oramos, nós estamos interagindo com essas esferas, ok? Há espaço para todas elas. O ponto é, aonde é que nós concentramos, certo? Mais do nosso tempo. O que cada uma delas significa? Veja, quando a gente fala de súplica, nós estamos falando sobre orar pelas nossas necessidades. Isso é suplicar. Suplicar é algo que você faz por você mesmo. Não é? Está lá eu precisava arrumar um exemplo mais positivo, né? Mas súplica é tudo ruim. Ok, você está lá numa situação, né, ruim e você suplica para a pessoa não te fazer mal. Certo? Isso é súplica. Suplicar é você suplicar por você mesmo. Súplica tem a ver com uma oração que você faz em seu favor. Intercessão é uma oração que você faz em favor dos outros. Okay? De pessoas, ou de nações, ou do governo, seja o que for. Quando você está orando por outros, que não por você, isso é intercessão. Quando você ora por você, isso é súplica. Aí você tem ações de graça, ou gratidão. A gente celebra aqui na nossa igreja já há anos, né, o dia de ação de graças, a quinta-feira de ação de graças. A gente se reúne aqui por um tempo de gratidão a Deus, depois a gente come junto, foi divulgado aí, né? Mas isso não é algo que a gente deve fazer uma vez no ano. A ação de graças tem a ver com você orar agradecendo por aquilo que é feito, ok? Por o que é realizado. E louvor? Louvor tem a ver com exaltação pela pessoa que Deus é. Ok? Louvor tem a ver com a exaltação pela pessoa que Deus é. Quando nós nos reunimos, como nós fizemos essa manhã, e a gente tem um tempo de músicas, as músicas, elas são algo que nós usamos para nos ajudar a fazer essas coisas. Principalmente, gratidão e louvor. Nós temos algumas músicas de súplica, nós temos algumas músicas de intercessão também, mas a maioria das vezes é gratidão, reconhecendo as coisas que Deus faz na nossa vida, e louvor, reconhecendo quem Ele é, exaltando por quem Ele é. Então o meu ponto é, a oração é disruptiva, quando o louvor é o centro. Porque Jesus ensinou isso assim. Ele ensinou dizendo, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é no céu. Então, se a gente fosse fazer girar, por onde a gente começaria? Na maioria das vezes, nossas orações começam com súplicas. Não é? Na maioria das vezes, elas começam com súplicas. Você entra nessa oração disruptiva quando a sua oração, ela começa com louvor. Ela começa com adoração. Ela começa com você olhando para Ele, dizendo, Deus, o Senhor é demais. O Senhor é tudo, na verdade, que eu preciso. E isso não faz sentido se você não tiver tido uma experiência com a realidade de quem Ele é e do que Ele fez. Se você não responde isso com fé. Muitas pessoas não entendem por que a gente canta.
Muitas pessoas não entendem porque alguns que cantam com tanta vibração. Eu garanto para você que é porque essas pessoas, elas compreenderam quem Ele é, de uma forma mais profunda. Eu não estou dizendo que todos nós temos que fazer as coisas do mesmo jeito, ok? Mas eu estou dizendo que todos nós temos que ter o coração no mesmo lugar. Nele. A roda tem que ser girada a partir do louvor. Nós temos que orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aí você vai suplicar: venha o teu reino. Mas na súplica, você continua com louvor, com adoração. Venha, para que seja feita na terra a tua vontade, como é no céu. Eu quero orar isso com você essa manhã. Eu quero que você fique em pé. E eu gostaria que você pensasse agora. Pode ser uma área, duas, não sei. Eu queria que você pensasse agora. Que áreas da sua vida você olha e você diz assim: eu precisava que aquilo que está no céu acontecesse nessa área da minha vida, aqui na terra. O que está no céu é a vontade do Pai. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Amor, bondade, misericórdia, compaixão, cura, sabedoria, milagre, poder. Essas são as coisas que estão no céu. Vida. Aonde você está precisando uma intervenção do céu? No seu casamento? Na vida de algum filho? Na sua saúde? Nos seus relacionamentos? Pense nessa área agora. Eu quero orar por você. Espírito Santo, vem. Olhe agora para o nosso coração. Venha o teu reino. Venha o teu reino aqui, Senhor. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino para famílias aqui agora. Venha o teu reino para casamentos aqui agora. Venha o teu reino sobre a saúde de pessoas aqui agora. Venha o teu reino sobre as emoções. Venha o teu reino sobre o físico. Pessoas que estão carregando enfermidades físicas, traz cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Emocionais, traz cura para as emoções, em nome de Jesus. Pessoas que estão presas à ansiedade, ao medo, em nome de Jesus, traz libertação agora. Pessoas que estão vivendo, Senhor, um momento disfuncional na sua casa, na sua família, no relacionamento de pais e filhos, no relacionamento conjugal, em nome de Jesus, traz agora restauração nesses ambientes, em nome de Jesus. Pessoas que estão vivendo conflitos dentro dos seus ambientes de trabalho, em nome de Jesus, traz paz agora para esse lugar, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, mas vem o teu reino, seja feita em nossas vidas, na terra, a tua vontade como ela é no céu, Senhor. Em nome de Jesus. Pessoas que estão precisando, Senhor amado, dessa realidade do Senhor gerando uma nova vida. Vem agora, Espírito Santo, faz isso, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, só o Senhor pode gerar um novo nascimento, gerar um novo coração. Senhor, faz isso na vida de pessoas que precisam agora aqui, libera fé, Senhor Deus, para a salvação, em nome de Jesus, ó Pai. Libera agora, Senhor Deus, perdão e restauração, Senhor. Eu oro agora, Senhor amado, pela vida de pessoas, ó Deus, que estão
seguindo o Senhor e estão vivendo um momento nas suas vidas onde eles estão se sentindo cansados, estão se sentindo desanimados, estão se sentindo acusados, em nome de Jesus, que o teu reino venha, que a tua vontade boa, perfeita e agradável se manifeste na vida, Senhor amado, desses meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, daqueles que aqui estão, daqueles que me ouvem em casa, daqueles que ouvirão isso ainda, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém.